Seabra, Diego Pérez, Rádio 102 FM, boa noite. Gostaria que você falasse de mais uma derrota, né? Uma derrota com falhas individuais, coletivas, e o Bragantino não tem reação, né? Não teve do jogo do Palmeiras para o jogo contra o Juventude, foi um time apático contra o Juventude, e hoje criou pouquíssimas oportunidades também. Você não tem conseguido trabalhar, o elenco não tem assimilado o que você tem passado. Como você avalia esse momento muito ruim do Bragantino? Boa noite a todos. Realmente, Diego, é um momento difícil do Bragantino na competição. Eu entendo que nós fizemos um primeiro tempo muito parelho com o Vasco. Na verdade, nós tivemos uma chance, a primeira chance clara do jogo foi nossa. A equipe conseguiu neutralizar, tirar do conforto, dividir o controle do jogo e finalizar de uma forma muito semelhante ao Vasco no jogo, né? Nós finalizamos 11 bolas, o Vasco 8. Dividido em questão de posse, dividido em questão de número de passe. E a dificuldade de criar chances claras também pelo Vasco blocar com muitos jogadores perto do seu próprio gol e exigir muita elaboração da gente. E aí realmente faltou um pouco de peso de área, de alguns cruzamentos de intermediária. Tentamos trazer algumas soluções e alternativas para isso no intervalo. E se a gente pensar e comparar com o jogo do Juventude, acho que foi bastante diferente a agressividade da equipe, o quanto que a equipe buscou ser impositiva para trazer o domínio do jogo para si. Realmente, o jogo contra o Juventude, nós tivemos um problema de atitude, né? Já no jogo contra o Vasco, não. Acho que a atitude, a competitividade estava lá e nós fomos punidos por detalhes. Em alguns momentos, uma infelicidade no primeiro gol, a bola está na cabeça do Pedro, o Alex consegue fazer o desvio e ela acaba ficando para o Verratti. E depois, no segundo e no terceiro gol, situações em que a gente podia ter usado o direito de tomar um cartão amarelo, né? Para neutralizar alguma situação que já saiu um pouco do controle. Então, pequenos detalhes, né? de uma equipe que competiu, que também não permitiu tantas chances claras ao adversário. E depois, um final do jogo, quando o Vasco se sente confortável no placar, ele começou a ter mais confiança para impor o jogo, até porque podia ser um jogo de mais retenção para passar o tempo do jogo sem necessariamente atacar, né? Isso fez com que a gente tivesse que caçar a bola, subir pressão, alguns jogadores já um pouco desgastados em final de jogo em função do tanto que trabalharam. Então, a semana de trabalho, nenhuma delas foi ruim. Realmente, o jogo contra o Juventude ele foi decepcionante em função daquilo que a gente planejou e daquilo que a gente esperava. E sendo bem honesto e transparente com vocês, e conversamos isso com os jogadores, acho que sentimos que a atitude foi abaixo do que deveria ser. E hoje foi um jogo diferente. Acho que o enredo do jogo ele foi muito desfavorável para a gente, mas num jogo que a gente entrou para competir. E competiu de igual para igual com uma equipe que está muito bem no campeonato, tirou o conforto deles e realmente gostaríamos de ter criado mais chance, mas foi o cenário que se ofereceu. Também não permitimos ao adversário ter o volume que normalmente tem tido. Seabra, Loredo, boa noite. Desde março não pergunto a você, em virtude de problemas que eu tive. E hoje eu Fico feliz que você esteja melhor. Acompanhei. E agradeço as orações feitas por você, por todos. Mas hoje, a pergunta que eu tenho que fazer é a pergunta que o torcedor quer saber em questão do seu trabalho e tudo mais. Só que antes, eu gostaria até eu vou até me estender um pouquinho só para fazer um parâmetro, porque você chegou ao jogo de 91 como técnico profissional. 35 no Cruzeiro e aqui 56. Ou seja, é um começo de trabalho. Você tem 48 anos. É pouca coisa. A turma fala em Rafael Guanais, e eu fui buscar, tem mais de 300 jogos. Ele rodou Operário, Ferroviário, isso, aquilo. Thiago Carpini, mais de 200. Todos os nomes que falam, porque é fácil falar, o Seabra não presta, né? Então, quero mostrar os números desse seu trabalho. Só que, em cima desses números, dos últimos 19 jogos, foram só 2 vitórias. São 17 jogos pelo Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. Esses números dão um aproveitamento de 18%. Pior do que do Sport hoje, que tem 19%, mesmo com a derrota.
Ou seja, no futebol, você sabe melhor do que ninguém que, se não fosse o Red Bull Bragantino, você não estaria mais empregado. Quando você teve 8 derrotas seguidas, provavelmente no futebol brasileiro, teriam te mandado embora. Você não teria o suporte que você teve. Daí eu vou para a pergunta. Baseado o seu trabalho nos resultados, na pontuação, o time hoje tem 36 pontos, 12º colocado, está a 5 da zona do rebaixamento. Ou seja, eu nunca vi, sob seu comando, o time no desespero contra o rebaixamento. Talvez possamos começar a pensar nisso a partir de agora. Não sei, né? Porque a fase não é boa. Você completou hoje 14 resultados negativos dos últimos 19 jogos. 14 derrotas. E eu falo que é curioso que, no ano passado, com números muito semelhantes, o dirigente que aqui está, Diego Secchi, mandou o técnico embora. E daí, por que não agora mandar o Seabra embora, se os números são piores do que do ano passado? Seu time levou mais gols do que o ano passado na 30ª rodada, hoje chegou a 46, e no ano passado, com o Caixinha, tinha 39. Então, isso não é problema seu, é do dirigente que resolveu, no ano passado, que tinha que mudar, estava preocupado, mas esse ano o dirigente não quis mudar. É um direito do dirigente. Daí você, quando perde de 4-1, abre aspas, a gente tem a total consciência e sinceridade que esse desempenho não pode se repetir. Você repete, não pode se repetir. Por ele passa por questões de jogo e por questões comportamentais dentro de campo. Você mostrava a sua insatisfação lá naqueles 4-1. Vem o jogo com Juventude, você fala, hoje a gente teve, abre aspas, hoje a gente teve nosso pior desempenho no campeonato. Primeiro tempo apático, sem agressividade para se defender. Preocupante nesse momento, fecha aspas. Você, pelo seu caráter, a sua transparência, você disse que, quando não pudesse ajudar, você seria o primeiro a falar que você iria embora. Você chegou, em alguns momentos que a gente questionou, talvez no Paulista, em determinados momentos, que você não ficaria. Daí eu lhe pergunto, com esse desempenho, com esse cenário, o time contra o Juventude não foi pior? O jogo do Botafogo, que você falou que não dava para repetir, contra o Juventude foi pior. Não se repetiu mesmo, você tinha razão, porque com o Juventude foi muito pior ainda do que aquele jogo. Qual a evolução você vê, faltando 8 jogos, que o Fernando Seabra fosse resolver? Só que, independente disso, eu quero dizer que, às vezes, é muito fácil colocar o técnico para dar entrevista quando perde, e só o treinador levar porrada, e o dirigente do clube não falar com o torcedor, o dirigente do clube não respeitar a torcida. Então, o técnico fica aqui, a Deus dará, levando uma porrada atrás da outra. E eu quero saber, em 8 jogos, o que você faz para mudar esse cenário tão ruim desse Red Bull Bragantino? Não existe milagre. A gente precisa ter coragem, a gente precisa continuar a trabalhar, a gente precisa acreditar naquilo que a gente faz e a gente precisa continuar seguindo, buscando soluções e aproveitar os retornos que nós estamos tendo para que nós tenhamos mais opções, tanto de escalação quanto de utilização de jogadores durante os jogos. Tá certo? Então, você vê que são muitos jogos, à exceção do Juventude, que a gente jogou o segundo tempo bem melhor do que o primeiro, mas são muitos jogos que o primeiro tempo tem um nível de competitividade da equipe muito bom, e à medida que a gente promove as alterações no jogo, são coisas que vão acontecendo durante o jogo, que são adaptações, porque o jogo se transforma e não é mais aquele plano de jogo inicial, a equipe tem perdido um pouco de competitividade nesse contexto. Hoje teve uma infelicidade muito grande. Nós fazemos 2 trocas mais só por uma questão de manter a energia de jogadores que estão bem preparados, que o Ramírez vinha sendo titular, e na próxima bola a gente sofre o gol, né? Então, isso desestrutura um pouco. Mas, de uma forma geral, a gente tem feito os primeiros tempos, se você for ver contra o Palmeiras, se você for ver o primeiro tempo de hoje, com um nível de competitividade chegando a igualar contra adversários que estão muito bem. O Palmeiras disputa o título, o Vasco talvez seja um líder ou vice-líder aí do segundo turno, e a gente tem tido problemas em manter o mesmo nível durante a partida. Hoje a gente teve o retorno do Davi, a gente tem a volta do Agustin, o Pita está fazendo parcial. Quer dizer, são coisas que vão fortalecendo a equipe. A gente teve a perda do Guzmán, mas, se você for ver, foi o melhor jogo do Alex. Ele começa a se sentir um pouco mais à vontade. Então, o treinador não trabalha sozinho, tá certo? Trabalha com uma comissão, trabalha com um grupo de jogadores.
E estão todos, pode ter certeza, estão todos muito incomodados. O desempenho ele é do treinador, sim, eu não fujo de responsabilidade, mas ele é do clube como um todo. E o clube está totalmente envolvido e comprometido em criar as condições para que a gente possa dar essa resposta. Seabra, boa noite, é Tarso Costa, da Bragança FM. Bom, falando taticamente, no primeiro tempo a gente até viu, né, um movimento interessante, ali o Juninho Capixaba que te oferece essa condição de saída de bola com os 2 zagueiros, você avançando o Natan Mendes, a equipe conseguiu envolver o Vasco da Gama, mas faltou ser mais incisiva. E no segundo tempo, de novo, né, como você mesmo reconheceu, acabou ali desestabilizando. Primeiro, eu queria saber o que você ainda consegue extrair dos jogadores, né, nesse segundo tempo, para que a equipe consiga buscar ter atuações mais regulares. E também uma curiosidade, e até uma curiosidade não só nossa aqui da imprensa, mas da torcida também, em relação a como tem sido a conversa, né, com esses resultados ruins, atuações também que desagradam. Hoje, por exemplo, como é que foi a conversa com o Diego Serri, com os dirigentes em geral, como que chegaram, como que abordaram vocês no vestiário, como é que tem sido essa conversa com os dirigentes? Foi estabelecido um limite também para você? Se abraça, se não ganhar tal jogo, é a última chance. Tem algo nesse sentido? E eu queria ouvir, né, nesse momento, então, como que tem sido esse contato aí. Obrigado. Olha, as conversas com os jogadores, em especial nessa semana, considerando como foi a partida contra o Juventude, elas foram com bastante cobrança. Elas foram com bastante cobrança em relação à própria postura dentro do campo, em relação à falta de agressividade, em relação a gente enfrentar uma equipe que conseguiu desequilibrar um jogo porque quebrou nossa pressão 3, 4 vezes no primeiro tempo, e o nosso time é um time que primeiro, rouba muita bola quando pressiona. Segundo, quando tem a pressão quebrada, recupera muito rápido e não deixa o adversário criar chance. Que a gente tem uma capacidade de se mobilizar e de dar uma resposta, mesmo quando o adversário consegue fazer isso. Então, uma conversa muito dura no sentido da gente resgatar a nossa identidade de agressividade enquanto equipe, né? Que a nossa agressividade defensiva ela tinha ficado perdida e muito atrás. No segundo tempo do jogo do Juventude, a gente consegue ofensivamente quebrar a pressão e desperdiçamos muitas oportunidades de criar chances melhores, né? Então, ofensivamente, a gente até reagiu no segundo tempo contra o Juventude, mas defensivamente, de uma forma geral, a gente perdeu bastante da nossa essência, que era uma essência que incomodava muito os adversários no início do campeonato e que nos proporcionava uma competitividade maior e resultados bem melhores do que nós estamos tendo agora. Então, foi uma semana muito focada nesse sentido, né? Tanto nas intervenções, nas conversas e na prática de treinamento. Houve uma resposta. O Vasco é uma das equipes que mais elabora, que tem uma das melhores posses de bola do Campeonato Brasileiro, e nós tivemos roubadas de bola para gerar oportunidade clara. Nós geramos muitas dificuldades para o Vasco. O Vasco fez uma quebra de pressão no primeiro tempo, que a gente neutralizou, e fez uma no segundo tempo, né? Enquanto o jogo ainda estava para ser decidido, o placar estava ajustado. Então, nesse sentido, houve entrega dos jogadores e, do ponto de vista ofensivo, hoje, faltou alguma coisa de repertório para que a gente pudesse ser mais efetivo, para que pudesse criar chances melhores, tá certo? Foi buscado. Isso também envolve o mérito do adversário, que defende muito bem, com todos da sua meia-lua para trás, e consegue puxar algumas transições a partir dali. O que eu posso te dizer é isso. Qualquer coisa em relação à minha conversa, isso não existe, tá certo? Não tem nada. E eu estou aqui. Assim, eu já falei isso para vocês algumas vezes, já que tem algumas aspas, e de verdade, o caminho fácil para o treinador agora é o clube mandar o treinador embora. Isso é a vida fácil. Mas eu não vim aqui, eu não aceitei o trabalho que eu aceitei ano passado, naquela reta final, se eu quisesse vida fácil. Então, eu não quero vida fácil aqui agora também. Isso é certo ou não? Eu acredito na minha equipe, eu acredito na minha comissão, eu acredito naquilo que a gente é capaz de fazer. Então, assim, eu desisti enquanto eu senti que os jogadores estão respondendo, né, e estão indo para o campo buscando fazer o seu melhor.
Não é todo jogo que a gente vai ganhar, não é todo enredo de jogo que vai ser favorável para a gente, tá certo? Então, a gente está lidando, sim, com dificuldades, mas a mobilização está acontecendo, né? E vocês podem ter certeza, a direção, e em algum momento ela vai ter oportunidade de se manifestar, ela está acompanhando muito de perto, nesse sentido também, né? Então, o que eu posso te falar é que sigo, não quero vida fácil, estou aqui para encarar desafio, como encarei no ano passado, e estou encarando nesse momento com energia. Seabra, boa noite. Angelito, da TV Bandeirantes. Analisando aqui os números do colega Loredo, a pergunta que eu faço é única e objetiva. O Bragantino hoje está a 5 pontos de diferença do Vitória. O Vitória tem oscilado. O Bragantino não tem oscilado. O Bragantino tem tropeçado. A luz vermelha já está acesa. É preciso, a partir de agora, ter foco e tomar cuidado para não entrar na zona do rebaixamento? Sem dúvida, essa é uma situação que nós estamos alertas e esse estado de alerta e emergência ele já está presente. Ele está presente, embora a pontuação tivesse mais distante, o fato de estar tendo uma tendência de aproximação já nos gerou esse estado há muito tempo e a gente está lutando já consciente disso, tá certo? Então, se por acaso alguém estivesse menos atento, né, ou desatento em relação a esse cenário, essa desatenção ela dissipa por completo. A gente precisa se unir, a gente precisa pontuar, cada ponto que a gente fizer é muito importante, e a gente, claro, a gente precisa primeiro juntar esses pontos para que a gente possa definir a nossa permanência. Boa noite, Seabra, Maria do Correio de Atibaia. Hoje, nos 90 minutos, a gente viu o Bragantino não sendo tão efetivo ofensivamente, né? O time acabou finalizando uma vez só a gol, né? E na sua avaliação, qual que é a maior dificuldade que o clube vem enfrentando hoje, o elenco vem enfrentando hoje, não somente com esse jogo do Vasco da Gama? Olha, a gente tem um desafio grande que é conseguir, a partir de agora, claro, promover aquelas mudanças em função de desempenho, aqueles que estiverem desempenhando melhor individualmente, ter mais minutagem, ter mais titularidade. Isso é um processo que sempre ocorre. Conseguir, a partir desses retornos todos, ter um pouco mais de sequência com essa equipe que se formatar titular, né? Porque diante de uma campanha como essa, em que você tem 2 vitórias em 18 jogos, né? Certo? Os 2 da Copa do Brasil, 19 jogos, os 2 da Copa do Brasil, 17 do Brasileiro. Tá certo? No Brasileiro, 2 vitórias em 17 jogos. Nesse momento, não existe equipe titular. Tá certo? Isso vai depender muito do desempenho de jogo, daquele que provar no dia a dia, no treino, e a gente conseguir encontrar o que é melhor como equipe para que a gente compita retomando e buscando os pontos que a gente precisa e retomando a nossa competitividade. Então, esse acho que é o ponto crucial. Tá certo? A gente está muito atento às oportunidades, ao desempenho individual, à necessidade coletiva da equipe para cada jogo e que a gente consiga voltar a ter uma consistência de um 11 inicial, que pode ter 1 ou 2 variações, mas para que, a partir daí, a gente consiga... e aí, inclusive, a clareza e a hierarquia das possibilidades de trocas também, né? Então, à medida que você tem alguns retornos, isso também começa a ficar mais concreto. Eu acho que tudo isso ajuda a equipe a conseguir produzir um desempenho melhor, numa forma geral, não só de início de jogo, de primeiro tempo, mas também durante a partida como um todo, que tem sido um desafio para a gente. Seabra, Diego Fernandes, Altiora TV. Até pegando aqui na zona mista, né, os jogadores, o Pedro Henrique, o Juninho Capixaba, falou que está com você. E hoje o Bragantino não fez um gol, não fez ao menos um gol, e você tinha o Thiago Borbas, um jogador de referência no ataque. Queria saber por que você não colocou ele e o que dá para falar para o torcedor para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, a postura que o time entrará no Campeonato Brasileiro, se é que você estará na equipe. Obrigado. Boa noite. A gente acabou optando pela entrada do Fernando, naquele momento, que ele nos permitiria tanto fazer um ponta quanto fazer um segundo atacante, mantendo o Sacha,
que é um jogador que estava fazendo um jogo técnico de movimentação muito bom e, inclusive, fazendo pressões muito bem feitas. Então, entendemos que o Fernando poderia suprir a necessidade de um 9 se isso acontecesse durante o jogo, né? Como o Vasco é uma equipe que tem muito controle e elabora muito, era muito importante também que a gente mantivesse a nossa mobilidade no interior do meio-campo. Então, a gente fez algumas trocas nesse sentido para garantir que a gente continuasse dividindo o domínio do jogo.